Lá vem eu em outro vídeo aqui. Devemos estudar grego e hebraico juntos? Bom, essa é uma pergunta muito interessante. Então peço que você se inscreva nesse canal. Na descrição do vídeo você encontra meu curso de grego e também encontra um curso livre de teologia, por um preço, pagamento único, né, um preço bem acessível. Me segue lá no Instagram, Adolfo Euclides, tem vídeos lá. Lá está centralizado praticamente todos os vídeos que eu faço em todos os meus canais. Então me segue lá. Vamos a mais esse vídeo e vamos embora. Essa pergunta sempre me fazem, volta e meia, inscritos do canal, amigos me perguntam: Adolfo, eu vou estudar grego e hebraico junto, vale a pena? Não, eu não dou esse conselho de você estudar essas duas línguas juntas. Primeiro, por quê? Essas línguas, por serem línguas mortas, elas vão ser línguas instrumentais. Como assim? Elas vão ser instrumentos de pesquisa. E você estudar a gramática de uma delas já é complicado. Complicado no sentido que vai exigir esforço seu. Então já é complicado estudar uma. Estudar as duas gramáticas ao mesmo tempo vai lhe tomar muito tempo e muito esforço. Então se você é um cara que não necessita sair de casa para ir trabalhar, você tem trabalhar meio período, ou você tem seus ganhos e você pode ter muito tempo livre, aí você estuda grego, hebraico, latim e seja feliz. Então, eu estou dizendo no contexto que vai depender do seu contexto. Mas se você é uma pessoa que tem que sair para trabalhar cedo, volta, só tem a noite livre, ou trabalha à tarde e à noite, só tem a manhã livre, ou você já está estudando ensino médio, está fazendo faculdade, você tem outras coisas para estudar, a dica que eu dou é: estude uma língua bíblica apenas, uma delas. Por quê? Às vezes você se dedicar apenas uma por 6 meses, por um ano, vai te ajudar muito mais nas suas pesquisas do que estudar as duas, não dominar nenhuma delas, não aprender quase nada e desistir muito mais fácil. Então, sempre foque em uma delas, grego ou hebraico. Aí vai depender da sua necessidade, daquilo que você está buscando. Depois que você dominar um pouco, você sentir, opa, esse hebraico aqui já não está mais respondendo minhas dúvidas, você vai para o grego. Também entra na questão de gasto de material, né? Se você vai gastar dinheiro, você tem que comprar material físico, por exemplo, que é necessário para o estudo de uma língua, instrumental no caso do grego, do hebraico e tal. Se você tem que comprar, vai estudar as duas línguas, você tem que comprar material para as duas línguas. Então é duas gramáticas, é Antigo e Novo Testamento em grego, é 2 dicionários. Tudo isso pesa no orçamento da grande maioria das pessoas que ganham pelo menos um salário mínimo e meio. Entende? Quando a gente fala de pessoas que ganham um salário mínimo e meio pesa muito. Então, você estudar apenas uma entra nessa questão de você ter tempo de adquirir outros materiais. Você pode até adquirir alguma coisa e guardar, né, para quando for estudar, mas não é a realidade do grande maioria. Então, se você é um cara que está tendo dificuldade financeira, então compra só lá. Vou estudar grego. Compra materiais básicos de grego e mete broca. Entende? Então, nesse sentido, uma língua de cada vez, ela é extremamente essencial, né? Fora que, assim, se você é alguém que nunca estudou uma língua antiga, ou você não domina outro idioma, por exemplo, você não domina o inglês, não domina o espanhol, não domina o francês, você pegar um grego, por exemplo, mano, você vai tomar paulada. Literalmente, eu te falo, você vai tomar paulada. E se você for estudar o hebraico, que é uma gramática, que tem uma lógica de funcionamento bem diferente da língua portuguesa, você vai tomar 2 pauladas. Então, por isso que eu digo, sempre estude uma gramática apenas. Vai chegar um ponto que você vai ter que adquirir uma gramática de língua portuguesa para você entender o que está sendo tratado ali. Sabe? Então, qual que é a dica que eu dou? Estude uma. Né? Se você tem tempo para estudar 2 idiomas ao mesmo tempo, então estude por exemplo, um idioma morto, seja o hebraico e o grego, e estude ou melhore um idioma que você já domina, tipo inglês, francês, espanhol. Por quê? Porque isso te ajuda nas suas pesquisas. Ler em outros idiomas te ajuda nas suas pesquisas. O estudo do grego já vai fazer você entender muita coisa do francês, muita coisa do inglês, muita coisa do... Para quem estuda grego, inglês é fichinha para leitura, né? E quem estuda hebraico, inglês é fichinha. Então, mas ainda assim é necessário que você domine, você conheça esses outros idiomas vivos, porque existem muitas pesquisas feitas relacionadas ao grego, ao hebraico, que estão em inglês, por exemplo. Uma pessoa que se diz, eu sou o professor de grego, e desconhece, não lê nada de inglês, essa pessoa ela está atrasada, ela está defasada.
Então, nesse sentido, mas eu não quero estudar grego para me tornar para me tornar professor. Tudo bem, mas aí você limita o seu âmbito de pesquisa. Em que sentido eu digo isso? Por exemplo, isso aqui é o léxico do Frederic Dunker em língua portuguesa, ok? Perfeito? Olha aqui. Isso aqui é o Frederic Dunker em inglês, original. Que dá origem para esse aqui. E aí? Só porque um está em inglês e o outro está em português. Aí eu ainda tenho a questão dele em alemão. Deixa eu achar. Tá vendo esse branquinho aqui, ó? Esse aqui é o Walter Bauer, que é o original alemão desse aqui. Entendeu? Então, se você pretende trabalhar com estudo de línguas, às vezes vai ser interessante você dominar um inglesinho, né? Você dominar um inglesinho. E isso não acontece só com esse dicionário, não. Acontece com outros, né? Quem conhece o léxico de William Holiday? O William Holiday é o resumo do Kohler-Baumgartner. Nós não temos Kohler-Baumgartner em língua portuguesa. Se pegar o Kohler-Baumgartner, é esse monstrão aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui. Então, às vezes, pro seu trabalho, pro seu estudo, dominar o inglês vai te ajudar muito. Fora que existem hoje, graças a Deus, nós temos bons léxicos em língua portuguesa. Léxico domínio semântico. O Edward Robson é um pouco antigo, mas ainda serve. Então, léxico domínio semântico. Edward Robson. Esse léxico Frederic Dunker. Aí temos alguma coisinha pela Paulus, né, o Carlos Rusconi. Então, são bons dicionários que nos ajudam, né? Temos o Dicionário Internacional Teologia do Novo Testamento. Então, em português, para o grego, já temos isso que ajuda. Para o hebraico, já temos bastante coisa, né? O léxico do Luiz Alonso Choquel. Nós temos o William Holiday, o Dicionário Internacional Teologia do Antigo Testamento. O Benjamin Davidson, que são bons dicionários de hebraico que nos ajudam bastante em nossa pesquisa. Só que, né? Quando a gente compara com o que temos em língua inglesa, é muito mais amplo. É muito mais amplo. Então, é por isso que é interessante você dominar um outro idioma, de preferência o inglês. Né, de preferência o inglês. Mas aí fica de acordo com a sua necessidade. E é isso. Tá? Então, essas são as dicas que eu dou, o caminho que eu dou para você que quer aprender o idioma bíblico. Né? Professor, eu preciso fazer um curso? Não necessariamente, você pode acompanhar meu canal aqui. Né? Se você quer aprender grego, você acompanha o meu canal aqui. Se você quer aprender hebraico, você pode acompanhar um outro canal. Eu tenho alguns vídeos aqui que falam de hebraico também, mas é bem pouco, que não é muito minha área. Você pode se tornar membro do canal aqui, que eu tenho videoaulas curtas, igual esse aqui, um vídeo nesse modelo aqui. Essa é a dinâmica, essa é a didática que eu uso para explicar nos vídeos. Então, tem vídeos específicos que eu estou dando dica de grego e por aí vai. E assim vai. Isso te ajuda muito. E essa é uma caminhada para longos anos. Então, quando você... Tem cara que pensa, vou estudar grego e vai estudar um mês e vai saber grego. Não, cara, estudo do grego é para a vida inteira. Se você parar de estudar grego, você perde habilidade. Você fica enferrujado. Então, é um estudo para a vida inteira. Estudo de línguas é para a vida inteira. Você sempre tem que estar usando. É claro que para nós o grego e o hebraico é mais fácil porque a gente sempre está na igreja. Então, como a gente sempre está na igreja, a gente sempre está lendo o texto. Se você está sempre lendo o texto, você está sempre buscando ele na língua original. Então, hebraico e grego é mais fácil nesse sentido. Agora, se você vai tentar dominar um inglês ou um francês, aí você tem que estar se esforçando para estar lendo um espanhol ou até alguns que entendem alemão nesse sentido. Então, essas são as dicas que eu dou porque não tem outro caminho. Né? Não tem outro caminho. É uma língua de cada vez, no caso de uma língua bíblica. Às vezes introduzir um latim, por exemplo, um latim posteriormente é importante, mas é depois do quê? Depois do grego, depois do hebraico, aí vem o latim, aí depois vem o aramaico. É nessa ordem que eu coloco, porque a sua pesquisa, ela vai chegar num ponto. Você vai estudar grego, que num ponto o grego não vai mais te responder o que você precisa. Aí você vai para o hebraico. Aí o hebraico e o grego, a ligação entre os dois, você já não vai conseguir mais responder. Não vai conseguir mais te responder. Você tem que ir para uma camada mais profunda de análise, que é o aramaico, por exemplo. O aramaico do Novo Testamento. As construções aramaicas dentro do grego neotestamentário. Né?
Então, uma hora você vai ter que dominar aramaico para poder entender ou poder fazer algumas elucubrações em cima do texto grego que você está lendo, né, da influência aramaica que existe. Quando eu digo influência aramaica, por quê? Porque o Novo Testamento ele aconteceu, a vida de Jesus aconteceu em Jerusalém, e eles falavam aramaico. Então, alguns ditos, algumas frases, a mentalidade dos autores eram judaicos, né, judeus. Então, boa parte da gramática que é do aramaico ou do hebraico, das construções aramaicas e hebraicas, passam para o texto grego. É igual a gente tentando falar inglês. A gente vai falar o inglês a partir da gramática portuguesa. Então, tem coisas que a gente fala que um americano não falaria. Por que ele não falaria? Porque não é assim que ele raciocina. Não é assim que ele raciocina. Então, tudo isso, na hora de depois, para um futuro trabalho de exegese, por exemplo, uma exegese, pesa muito. E tudo isso começa aonde? No estudo do grego, no estudo, e assim vai. E assim vai. Então, fica aí as minhas dicas. Um abraço, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.